todos, eu sou o Flávio. Eu quero dar as boas-vindas nas comemorações dos 15 anos da Igreja Bethesda Brasília, em nossa série de podcasts Quem é Jesus para você. Esse é o nosso segundo episódio e vamos conversar sobre a vida com Jesus em meio à adversidade. Primeiramente, eu vou ler um texto que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Davi foi um homem que tinha o coração conforme o coração de Deus. Foi ungido rei de Israel, mas antes e depois de assumir o trono, passou por muitas e severas adversidades. Suas orações e canções compostas em sua jornada com Deus estão registradas no livro dos Salmos. Em uma delas, Davi declara: "O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam." Salmo 9, versículos 9 e 10. Na conversa de hoje, convidamos duas discípulas de Jesus que, mesmo em meio às adversidades, não desistiram da caminhada com o Mestre. Ao contrário, na intimidade com Ele, encontraram forças para vencer. Temos aqui conosco a Carol e a pastora Cíntia, que gentilmente aceitaram o convite para compartilhar suas histórias e experiências. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa noite. Boa noite, que honra, que alegria. E que tema, né, Carol? É verdade. Vamos lá, coração aqui vibrando. Tá bom. Então, eu queria começar fazendo a primeira pergunta para vocês. Como foi o início da caminhada de vocês com Jesus? Começa, Carol. Bom, os meus pais se converteram, eu tinha por volta de 6 anos de idade, né? Entre 6 e 7 anos de idade. Mas antes disso, a minha tia, uma tia minha que o Senhor chamou e deu uma missão para ela de ganhar minha família para Jesus, tia Jandira. Ela ia à igreja e vira e mexe eu ia com ela. Então, eu me converti assim, já antes dos meus pais se converterem. E desde então, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, né? E a minha infância foi marcada por episódios de querer mostrar Jesus para todo mundo. E também uma coisa que eu fazia muito era orar para que a minha família fosse salva. A família do lado da minha mãe, que é uma família muito grande, né? E o meu sonho era ver toda a minha família servindo a Jesus. E eu lembro que muito pequena, assim, 6, 7 anos, eu orava todos os dias, eu me ajoelhava e pedia ao Senhor que salvasse a minha família. E, para a glória de Deus, hoje, 98% da minha família serve a Cristo, né? Então, foi assim que eu conheci a Jesus. E a gente brinca que é 98% dos crentes do planeta, né? Que é a família da Carol e seus primos. Mas é linda, linda, linda. Bem, eu também, na infância, conheci Jesus por volta dos 5 anos de idade, Carol. A gente vai descobrindo aqui as similaridades da nossa história, apesar de diferente, tão igual em tantos momentos, né, amiga? Eu fui para a igreja, a princípio, convidada por amiguinhas minhas da vizinhança, na casa da minha avó. Vovó já era uma serva do Senhor desde que eu nasci, então não tinha muitos anos também de caminhada com Jesus. A vovó, ela aceitou Jesus, foi quando eu nasci, se converteu, começou a servir ao Senhor, e eu com 5 anos, sempre na casa da minha avó, observando a vovó, mas algo foi fundamental. Eu fui convidada pelas vizinhas da vovó e que tinham crianças também que brincavam comigo na rua o dia inteiro, na época que criança podia brincar o dia inteiro na rua, e falou assim, no meio das férias:
Hoje a gente não vai ficar o dia todo na rua porque a gente tem uma escola bíblica de férias para ir. Vamos com a gente, Cíntia. E eu penso, gente, olho para as nossas crianças, os meus filhos com 5 anos parecem tão bebezões, né? E eu já tinha até programação. E eu fui para essa escola bíblica de férias e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me lembro de entrar naquele lugar, naquela igreja presbiteriana lá no Gama, os balões, a decoração, tudo era muito lindo, muito festivo, muito alegre, muitas crianças. Eu vi que ia ter brincadeiras, já tinha os presentes separados. Mas tudo mudou quando aquela moça que estava à frente de todas as crianças abriu a Bíblia e começou a falar. Até a Jennifer está aqui hoje comigo na entrevista, a minha Bíblia da vida inteira, porque certamente o Senhor falou comigo ali por meio da sua palavra, e eu nunca mais fui a mesma. Alguns anos depois, minha mãe também rendeu o coração dela, a vida dela a Jesus, mas o meu lar nunca foi um lar cristão de ir para a igreja servir juntos. Eu sempre tive a minha vida deslocada do meu núcleo familiar. Eu ia com amigas, eu ia com vizinhos para a igreja e assim fui crescendo. E isso me trouxe uma responsabilidade que eu notei também na história da Carol, de logo que se percebeu, o discípulo de Jesus, a necessidade de orar pela família, uma criança ainda tão pequena, tão jovem, né? E isso também ardia no meu coração. Como eu gostaria de ter os meus pais indo juntos para a igreja, todo mundo junto, algo que às vezes é tão normal, tão cotidiano, corriqueiro, para a gente aqui na comunidade, né? Isso é um privilégio. Crianças é um tesouro. É verdade. Parece que a gente cresce antes, né, amiga? A gente fica madura antes do tempo, não, mas como o Senhor permitiu que fosse na nossa vida, isso trouxe uma maturidade na caminhada com o Senhor, Flavinho, eu creio. A gente muito cedo entendeu o que era seguir Jesus, que nem sempre seriam flores, né, Carol? Estamos aqui no tema bomba da série. Histórias. É isso aí. Que bom. Como o nosso tema aqui é Jesus na adversidade, veio aqui à mente uma passagem, né, do texto de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 e 3, que eu queria ler aqui para vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, todos nós, no decorrer da nossa vida, nós passamos por alguma adversidade, né? E aí eu queria saber de vocês, como que foi ouvir de vocês, assim, qual foi o primeiro baque que vocês tiveram? Lembrança na história. Eu sei que foram muitos, né? Mas conta primeiro. Eu primeiro? Carol, grande baque dessa vida. Olha, eu não sei se eu sei, mas eu acho que é muito, muito precioso para a gente compartilhar essas histórias. O primeiro grande baque da minha vida foi fruto de uma desobediência. Muito jovem ainda também, eu me envolvi com um rapaz e, mesmo amando muito a Jesus naquele momento, né, às vezes naquela adolescência, mudando ali para a juventude, a gente se encanta com coisas que não deveríamos nos encantar, né? Porque a gente já tem um bem maior. E ainda no final da minha adolescência, eu me envolvi com esse rapaz e engravidei. E tive o meu primeiro filho. Foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo de resgate, assim, né? Que eu encontrei Jesus de uma diferente na minha vida. Naquela época, além de eu ser muito nova, os meus pais eram líderes na igreja, né? E eu também era muito envolvida na igreja. Então, foi um encantamento que resultou num pecado que nem perdurou, mas que, na verdade, foi a minha salvação. Quantos anos você tinha, Carol?
17 anos. 17 anos. E aí foi um tempo muito difícil, porque logo eu me percebi grávida e eu precisava contar para os meus pais, né? E eu lembro que quando eu fui contar para a minha mãe, o Espírito Santo já tinha falado com ela. E ela falou assim, eu sei o que está acontecendo. Você está grávida, né? Aí eu comecei a chorar. E eu não tinha coragem de contar para o meu pai. Foi a minha mãe quem contou. E o mais difícil para mim, nesse primeiro momento, foi o afastamento do meu pai. Eu achei que ela ia chorar, eu aqui já estou desabando, porque eu conheço o que é o relacionamento da Dona Maria com o seu Roberto. E parece que essa angústia está entrando no meu coração. Eu acho que essa é a proposta do podcast, é a gente trazer histórias reais para cá. E isso, eu imagino que seja... Eu acho que é o maior dos baques de todo furacão que você possa ter vivido naquela época, é esse momento da distância, né, amiga? E eu lembro que o meu pai, ele me encontrava em casa e ele não conseguia falar comigo. Depois vocês cortam. Eu vou chorar. É bom porque a gente pode editar, mas vamos lá, amiga. E isso me doía mais, porque eu preferia que ele tivesse me dado uma surra, tivesse esbravejado, enfim, né? Como uma reação, assim, de um pai. E eu lembro que teve um culto numa igreja muito pequenininha que a gente congregava lá em Praia Grande, no Canto do Forte. Era uma igreja muito pequena, mas uma igreja muito, muito amável. E o pastor pregou sobre perdão. E naquela igreja tão pequena e tão simples, eu lembro de ter cruzado o olhar com meu pai. Meu pai estava no púlpito, né, porque é a Assembleia de Deus. E nós dois levantamos e fomos nos abraçar. E ali, naquele momento, o Senhor falou no nosso coração e houve esse quebrantamento de perdão, né? E aí, a partir daí, começou uma nova etapa, na verdade, né, desse processo. Deus foi tão misericordioso comigo, porque mesmo eu estando numa igreja tão tradicional, assim, eu fui muito acolhida. Eu fui muito amada, muito amada. A igreja, o pastor Jango, que era o nosso pastor na época, naquela época a gente, se cometia algum erro, a gente tinha aqui na frente, era desculpa a palavra, mas era um carnaval, né, quando alguém errava. E o Senhor deu a ele uma sabedoria tão, tão maravilhosa que ele falou assim, eu lembro dele ter me chamado no gabinete, conversou comigo, e ele falou assim, a gente vai te amar. Então, ele mandava, nem sempre ele conseguia ir me visitar em casa, mas ele sempre mandava pessoas para irem me ver. E foi, assim, um presente de Deus, né? Foi um cuidado de Deus. E eu lembro que ele falou assim, para mim, que Deus usa os nossos erros para escrever novas histórias da nossa vida. E que a gente tem a possibilidade de escolher se você quer fazer daquilo o seu fim ou se você quer fazer daquilo o seu começo. E eu aceitei esse desafio de fazer esse novo começo na minha vida. E depois desse tempo, depois dessa decisão, eu passei por muitas dificuldades em relação a essa gravidez, né? E ao pai biológico. Eu lembro que algumas vezes eu sofri agressões físicas e meu pai ficou muito abalado, né? A nossa família ficou muito abalada, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor em tudo nos guardou, né? E hoje eu vejo o meu filho, que foi um fruto de uma escolha, né? Porque uma das coisas também que me foi proposta foi exatamente, não deixa ninguém saber, a gente já resolve isso, né? Você é muito nova, lá.
E eu falei, não, se o Senhor me deu, ele é meu, ele é do Senhor, né? Não é nem meu, é do Senhor. E hoje ele é uma bênção na minha vida, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque mesmo na minha desobediência, o Senhor me trouxe resgate e redenção. Não só para mim, mas para a família que o Senhor já tinha preparado para mim, né? Então, o fruto do meu casamento depois, tantas coisas que o Senhor fez e tem feito ainda na nossa família, na nossa vida, eu creio que também começou nesse tempo de decisão por Jesus, né? De retomar essa minha caminhada com Ele. Eita. Que bom. O primeiro grande baque que eu posso trazer, queridos, foi logo que eu me converti, ou seja, eu não tinha 6 anos de vida ainda. Naquele mesmo ano, eu fui atropelada chegando na escola. Eu morava ali no setor sul do Gama e meu pai sempre me deixava na porta da escola. E naquele dia o carro pifou e ele saiu, começou a mexer no motor e ficou chateado. E nisso passavam umas moças já adolescentes que moravam na nossa rua. Aí falaram, ô, seu Reinaldo, tá precisando de ajuda? Aí ele, eu acho que eu vou mexer aqui, eu vou ligar para o mecânico. Minha preocupação é que a Cíntia está na hora da escola. Não, a gente está subindo para a escola. Era uma escola grande, tinha desde os pequenininhos até as maiores, né? Ela vai com a gente. E eu fui andando com as meninas. Só que muito afoita, né? Depois eu, às vezes, fico estranhando. Por que a Débora é tão agitada, né? É fácil jogar a culpa no Rodrigo, mas eu também era muito agitada. Não me lembro como nem porque eu simplesmente disparei na frente delas para atravessar a rua. Tinha um ônibus parado, as pessoas estavam descendo do ônibus e eu fui. Eu não vi. Que é uma regra de trânsito básica, né? Você tem que, não pode, quando um carro grande, um ônibus, um caminhão está parado, você não está vendo que está vindo. Então, eu não lembro muito bem o que foi, né? Por muitos anos eu nem tocava no assunto. Quando a gente está na rua, no trânsito, ou numa rodovia, numa estrada, que tem atropelamento, que tem uma moto parada com alguém jogado no chão, eu não olho. Né? E o Rodrigo sempre me apoiou muito nisso. É algo muito traumático para mim, porque aquele atropelamento, a maior dor não foi nem o depois que aconteceu, mas foi ali na hora. Foi muito violento. Eu fui atropelada e eu me lembro quando eu abri os olhos, escorrendo sangue pelo meu rosto, o rosto do homem que me atropelou. Ele mexeu comigo com o pé para ver se eu estava viva. E eu despertei e comecei a chorar. Chama meu pai, me ajuda. E ele levantou, foi embora, entrou no carro e fugiu. Aquilo ali mudou minha vida. Eu nunca mais fui a mesma. Pedir ajuda para alguém e ter ajuda negada marcou a minha vida de uma maneira tão profunda que até quando eu me casei eu tinha dificuldade de lidar com isso. Mas eu já tinha Jesus. E eu me agarrei ao meu Senhor em todo aquele momento. Eu lembro mais ou menos eu no hospital. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar na vida. Foi quando ela entrou me procurando, me viu, me pegou no colo. Eu não era mais pega no colo, eu já tinha 5 anos. E eu fiquei muito machucada. Eu passei meses no hospital. Eu tenho marcas até hoje. E quando eu voltei para casa, eu sempre falava com Deus, né? Mas eu voltei para casa, meu irmão ainda era pequeno, se eu tinha 5 anos, o Sandro tinha 3, ele não lembra muito disso, ele ficava brincando no quintal, ficava muito deitada, muitas dores ainda, e o meu rosto ficou muito desfigurado. Mas teve um dia que eu levantei da cama e vi que tinha criança brincando na rua. E minha mãe falou, você quer ir brincar? Vai brincar, é bom você tomar um solzinho. E com 10 minutos que eu estava na rua, eu voltei para casa chorando.
porque as crianças não souberam lidar, né, com uma menina com o rosto todo desfigurado, o olho, eu quase perdi a visão. Eu me percebo nas fotos ainda que o olho escapa, ele não foca, né, muito bem. Fiz alguns exercícios durante toda a infância de ortótica, enfim, mas as crianças foram cruéis, né? Falaram, você não devia sair, você não está em condição de brincar, você sabe que você vai ficar cega? Eu ouvi dizer que usam olho de vidro em pessoas que se machucam dessa forma. E eu voltei chorando para dentro de casa. Eu me lembro do cheiro do avental da mamãe, que eu abracei ela, né? Enfim. E eu voltei para o meu quarto. E ali éramos eu, minha mãe, às vezes, e o Senhor. Falando aqui com vocês, eu percebo que o meu pai ficou afastado nessa época, porque ele sofreu demais. Ah, se o carro não tivesse quebrado. Eu tinha que ter levado minha filha, então ele não conseguia nem me ver daquele jeito. E eu também sempre fui muito, muito... Ah, desculpa, produção. Gente, desculpa, digo, o Pedro tá ligando aqui. O Pedro tá dormindo na casa do amiguinho hoje, gente. Naquele momento de uma adversidade tão profunda e eu ainda tão nova, eu percebi o Senhor como uma torre segura, como Davi diz no Salmo. Eu sei que cada um tem as suas dores e eu respeito, que dirá o Senhor Jesus não respeita a dor de cada um. Sofrimento a gente não mede um pelo outro. Mas eu vou falar com a sinceridade do meu coração, gente. Eu, uma criança tão pequena, eu não vi outro caminho senão não me agarrar no Senhor. Não era uma possibilidade. Deus, que Deus é esse que deixa uma criança passar o que eu estou passando? Esse foi o meu primeiro ano na fé. Então, assim, alguns outros baques vieram na vida, mas esse eu acho que foi o primeiro, assim, valendo. E eu me percebi que o céu não é aqui, mas ele começa aqui com a companhia do Senhor Jesus com a gente, mesmo na adversidade. Que bom, gente. Nossa, tá. Respira aí, Flavinho, toma uma aguinha. Mas a gente tem que seguir, né? Bora. Seguir o script aqui. Bom, e com o passar do tempo, que desafios na vida vocês podem destacar? Alguns assim, que vocês... E como foi a mão de Jesus, né? O amparo de Jesus ao passar por eles? Eu? Você, cara. Há muitos desafios, né? Eu acho que a nossa vida cristã, ela é permeada por isso, né? E é exatamente nesses desafios que a gente é fortalecido na fé, que o Senhor se revela quem Ele é a nós, né? E, enfim, eu estava ouvindo a história da Cíntia agora e pensando aqui, voltando à história que eu contei, se a gente fosse contar todos os detalhes de tudo isso, né? Dariam vários podcasts aqui desse testemunho, mas eu sei que em cada um deles, como a Cíntia colocou aqui tão lindamente, é isso, é a torre forte que é o nome do Senhor, a quem a gente se refugia, né? Nos tempos difíceis. E toda vez que eu lembro dessas histórias, elas mexem muito comigo, não por uma tristeza, mas pela alegria da salvação, né? Pela alegria da redenção. E uma outra situação que foi também assim uma grande adversidade na minha vida foi o nascimento do Pedro. Eu estava casada, era um filho planejado, estava tudo dentro, né, do script. Como é que vai dar errado? Né? Tá tudo programado. E, nossa, aquele frescor, né, do novo.
E quando Pedro nasceu, foi uma festa no hospital, muita gente visitando. E eu amo festa, né? Você nem ama uma festa. Imagina desde a maternidade. E eu lembro que quando a gente voltou para casa, o dia começou a escurecer. E conforme o dia foi escurecendo, o meu coração foi se entristecendo, sabe? Foi exatamente essa lembrança, assim, ir escurecendo e a tristeza chegando. E foram quase 4 meses, assim, muito difíceis. E eu falava assim, Deus, por quê? No tempo melhor, com tudo programado, sonhado, e eu vivi isso. E eu tive tantas oportunidades de passar por uma depressão, mas agora que está tudo maravilhoso, né? Como assim? E eu lembro que eu parecia uma doida, sabe? As pessoas iam me visitar e eu andava descabelada e pela casa pingando leite. E a única coisa que eu falava assim, ora por mim. Todo mundo que chegava eu queria que orasse por mim, porque eu queria sair daquilo, doente, né? Eu queria sair daquela escuridão. E eu lembro que o Adriano o Senhor dotou ele de um amor e uma paciência assim, né, comigo, minha mãe também, meus pais. Eu não deixei minha mãe ir para a casa dela durante esses 3 meses. E por mais que minha casa estivesse cheia de gente, se um deles não estivesse, é como se eu estivesse sozinha, sabe? E eu lembro que o Adriano chegava em casa, eu sentava no colo dele, eu chorava e ele chorava junto comigo. E foi um tempo assim bem complicado. E quando eu fui no psiquiatra, né, para poder tratar a depressão, aí ele explicou que isso é muito recorrente, né, quando até hormonal, né, não pode estar. E que algumas mulheres acabam tendo esse período de depressão mesmo, né, que daí precisa de medicação, foi o meu caso, né, e também de terapia, enfim, de acompanhamento. E ele também acolheu o João e o Adriano nesse processo, né, de terapia e de tratamento. E eu lembro que ele falou assim, olha, lá atrás, que você passou por tudo aquilo, só que você não tinha a possibilidade de ser frágil, mesmo sendo tão nova, aquilo que você precisou se fazer forte, porque não tinha quem fosse por você, você tinha que ser, agora veio à tona. Por quê? Porque você tem segurança, você tem quem se apoiar, você tem uma estabilidade. Então, o que estava guardadinho lá na caixinha veio à tona agora. Então, agora é hora de você ser cuidada, de você ser tratada, de você ser acolhida. Foram quase 4 meses, mas que foram bem difíceis, mas eu vi a mão do Senhor assim na vida das pessoas, na vida do Adriano, do João, que era pequeno também, e os meus pais ali muito perto de mim, toda a minha família, a igreja também que me acolheu, mas foi um tempo bem difícil, bem difícil. E uma outra situação que eu achei que eu fosse entrar nesse buraco de novo foi a nossa vinda para Brasília. É mesmo? O primeiro ano que a gente chegou aqui, eu lembro que os primeiros meses eles saíam para a escola e o Adriano trabalhar, e eu me dava crise de tristeza e choro. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Eu não conheço ninguém, eu estou sozinha. E eu tinha um medo de voltar à depressão, né? O medo de ter aquele medo, né? Aquela solidão. Mas o Senhor foi tão maravilhoso e misericordioso que ele só me apresentou gente linda nesse lugar. Foi, Carol? Foi, Flavinho? Começou com a nossa igreja, assim, que
Eu até estava contando essa história esses dias para um menino muito especial, que quando nós chegamos aqui, nós íamos visitar uma igreja batista, que era muito parecida com a nossa igreja em São Paulo. E eu amava o culto, mas eu não me sentia parte daquela comunidade, né? E nós saímos de uma igreja muito grande, mas que nós tínhamos muitos amigos lá. Então, nós fazíamos parte, nós éramos daquela igreja mesmo, né? E aí, numa situação da Ana muito pequena em ter invadido uma festa, né? Que foi o jeito que a gente chegou na Bethesda. E o Adriano, né? Tão assim... extrovertido, só que não. Teve que resgatar a Ana da festa e nesse resgate, nesse momento, ele encontrou o Rodrigo, que foi líder de jovens dele há mais de 15 anos atrás em Santos. Quando pastor dos jovens na Igreja Assembleia de Deus em Santos. Isso. E aí ele nos convidou, na verdade, nesse dia eu não vi o Rodrigo. Ele convidou o Adriano, então a gente vai, tal. E Essa festa era a festa de aniversário da Isabela, caçulinha da Paula, e do Isanil, irmã do André Caleb. Isso. Então, a igreja toda. Lá, né? Nós somos uma igreja pequena naquela época, então éramos ainda um grupo menor, estava todo mundo lá nessa festa. E aí, quando nós chegamos na igreja... ali ainda na 702, 703, estava tendo um café da manhã. E aí eu me senti assim, eu cheguei em casa, sabe? Cheguei em casa. É esse o sentimento. E aí, apesar da eu ter sentido isso, eu ainda me preocupava com o João, né? Porque já adolescente, a igreja não tinha ninguém da idade dele. Verdade. Mas aí o Senhor também, de novo, a misericórdia dele, né, que não tem fim. Ele conheceu um grupo de meninos, na verdade, um menino específico, que depois fez parte da minha vida e faz parte da minha vida até hoje. E aí o João começou a se envolver com esse menino e participar das células. O nome dele é João, também xará do meu João. E aí Deus foi escrevendo lindas histórias assim para a gente aqui em Brasília, através da nossa comunidade, através desse projeto, através desses meninos, sabe? Então, a diversidade que nos leva, que nos dá um peso de glória, né? É isso. Quando a gente sabe para onde correr, né, na adversidade, eu creio que a gente vive o céu aqui na Terra. É por aí. Eu cresci, muitas outras adversidades vieram, Flavinho, algumas, né? Em todas as etapas da minha vida. Eu fui marcada muito na minha adolescência, quando eu fui me transformando na juventude, você vai adultecendo, né? E os caminhos que começam a se abrir, eu sempre fui muito intensa, como eu sentia, como eu vivia, na minha vida com Deus, também quando era para chorar, chorava, quando era para se alegrar, alegrava imensamente, e veio o presente que foi namorar o Rodrigo, que era meu melhor amigo por anos, e depois a gente começou a namorar. Enfrentamos desafios, né? Alguns anos separados pela distância. Mas no meio dessas lutas a gente venceu, a gente se casou e tivemos filhos lindos. Um está com o Senhor, que é o nosso chileninho. Entre o Pedro e a Débora, nós perdemos um, mas o Senhor nos visitou com sua bondade. E essa igreja amada que nós temos o privilégio de servir, mais que tudo, a gente sempre brinca entre nós quando falamos com os irmãos que vão chegando: olha, a gente está aqui, o nosso papel é não atrapalhar a sua caminhada com o Senhor. Então, os filhos nascidos, Débora já com 1 aninho, igreja, né, se desenvolvendo, caminhando, todos vocês já estavam aqui.
os meus sintomas de asma começaram a ficar incontroláveis com a medicação, né? O Hugo brinca que a gente tem um projeto de depois contar os testemunhos na íntegra, né? As histórias merecem ser ouvidas na íntegra. Aí ele brincou que a minha vai ser as minhas 3 ressurreições, né? E eu tenho mais uma para contar para vocês. Quando eu comecei a não respirar mais direito, mesmo usando todas as minhas bombinhas, um dia eu deixei as crianças com o Rodrigo num domingo à noite, que era o dia que ele estava em casa, uma época de muito trabalho, ele viajando muito. Ele, não, querido, mas eu vou te levar no hospital. Eu falei, não, meu bem, com essas crianças nós vamos de galera para o hospital, fica aí com eles, eu vou sozinha. Eu fui muito bem atendida no hospital, fizeram um check-up na emergência. E aí, quando eu retornei para a médica, depois de ficar no soro, no oxigênio, melhorar, tinha também infecção de garganta, já era época da estiagem chegando, então, os sintomas, assim, naturais que eu sempre tive, mas não estava sarando mais, né? E aí, quando ela começou a me devolver os exames, ela falou assim, e esse nódulo, né, no seu seio, você acompanha? Já, meu Deus. Olha aí, não, isso aqui... Aí eu falei, me lembrei. Há alguns anos atrás, já tinha aparecido nas imagens de radiografia pulmonar, uma mancha no meu pulmão, mas, na verdade, era um vaso sanguíneo dilatado. Então, isso era como se fosse... fisiologicamente uma verruga, uma coisa assim que não faz nada de mal, mas era para acompanhar. O Rodrigo começou a namorar comigo, indo comigo para exame médico, justamente para investigar essa mancha no pulmão. Tadinho, primeiro batismo dele, assim, primeira semana de namoro era indo comigo para a clínica fazer exame. Então ele também já conhecia isso. Na época que eu morei em São Paulo, tinha as crises alérgicas, ia para emergência, tinha que levar aquele raio-x no baixo do braço para mostrar que aquela mancha tinha explicação, porque onde eu chegava queriam me internar. Mas naquele dia, aquela manchinha que tinha alguns milímetros e que com o passar dos anos aumentava 2 milímetros, na hora que a médica me passou o exame radiográfico, eu vi ela estava igual um limão. Eu olhei aquilo, ela continuou falando, eu nem me lembro mais do que ela falou. Então você toma esse corticóide, não sei o que, você vai melhorar. E eu nem sei como eu consegui chegar em casa. O Rodrigo já sabia que eu tinha essa questão pulmonar e eu mostrei para ele a imagem e não falei nada. Ele só falou assim, eita, cresceu, hein? E aí a gente partiu para investigar o que poderia ser aquela formação no meu pulmão, e a gente foi no pior prognóstico possível, né? Fomos direto no Sírio-Libanês, na oncologia, e consegui, pelo convênio, ficar no hospital ao lado para fazer os exames. Depois de um fim de semana muito dolorido, de pegar acesso pela jugular, porque eu já não tinha veia nenhuma, estava muito desidratada e fiz exames. O oncologista que nos atendeu, ele falou, olha, felizmente você não vai ser minha paciente, isso não é um câncer, mas é algo que inspira cuidados, é um fato raro. O que aconteceu é que aquele pequeno vaso sanguíneo que você tinha, dilatando-se com o passar dos anos, por algum motivo, provavelmente as gestações, que o fluxo sanguíneo aumenta, tal, esse vaso cresceu até bater numa artéria e formar uma fístula arteriovenosa, esse coágulo. E ele está roubando oxigênio. Né? Nas aulas de ciências, a gente aprende do fluxo sanguíneo, que vem o sangue com o gás carbônico, depois filtra e vai com oxigênio. E o oxigênio não estava chegando onde devia chegar. E eu estava passando muito mal. Isso foi em maio de 2017. Esse caminho até eu ser operada, em outubro de 2017, né? De março para outubro. Então, 7 meses de muita adversidade. Porque eu estava com um coágulo crescendo dentro de mim, que os médicos não sabiam dizer o que era, todos queriam estudar o meu caso. E eu passando mal, e eu com uma bebê de 1 ano em casa, os meninos, e foi um caminhar muito dolorido, porque eu senti a paz,
Por um tempo, a primeira fase da doença, o meu desespero era olhar para as crianças, para o Rodrigo, que pirou, e eu pensava, meu Deus, como eles vão ficar? Né? E isso me tirava a paz. Até que ia aqui as minhas irmãs, minhas amigas, orando comigo, não apenas orando por mim, mas orando comigo, e foram meu sustento. E desses momentos de oração, o Senhor falou muito claramente comigo. Minha filha, quando você achou que era você que tomava conta deles? E aquilo ali foi muito forte para mim compreender aquilo. A gente fala das coisas de Deus, mas quando a gente precisa viver nessa outra dimensão, que quem não conhece Jesus, e eu lamento muito por isso, que eu não sei como essas pessoas aguentam viver a vida normal. Serem casadas, criarem filhos, passarem por problemas, sem o aconchego da presença do nosso Mestre. Mas a adversidade vem e erroneamente, muitas das vezes a gente pensa errado, que porque a gente tem Jesus, ele não vai deixar a gente ter problema. Isso é um erro muito, muito severo. As pessoas não compreenderam que a gente não segue um gênio da lâmpada, a gente não segue o Papai Noel, que se a gente se comporta, a gente ganha presente e vai tudo bem. Mas ele está conosco em todos os momentos. E foram 7 meses bem difíceis. Algumas noites angustiantes. A saturação, quando estourou a pandemia, anos depois, eu já sabia tudo aquilo. O que era saturação, o que era máscara VNI, eu já tinha passado por tudo aquilo, né? Mas, enfim, fica para uma outra hora os detalhes dessa história, até que no dia 17 de outubro de 2017, eu passei por cirurgia, o coágulo já estava com 10 centímetros de diâmetro dentro de mim, a ponto de explodir a qualquer momento. Eu sabia disso, mas parece que eu estava anestesiada. Quando eu chorava para o Senhor, eu saía dali do meu quarto anestesiada. Eu cuidava das crianças conforme eu conseguia. Eu vivi na adversidade a oportunidade de ter ajuda. Aquela ajuda que lá no meu atropelamento eu aprendi que eu não deveria pedir para ninguém, para não esperar ajuda de ninguém. Eu não precisei nem pedir. O meu Senhor era gente chegando em casa para dar banho nas minhas crianças, para levar comida. Os meus pais já são idosos. O meu irmão com filho pequeno também. Se a Débora tinha 1 ano, o caçula dele tinha poucos meses. Então, assim, a minha comunidade de fé me abraçou, me carregou no colo, levou meus filhos para a escola. Teve gente que levava meus filhos para casa, passava fim de semana com eles lá. E eu ficava caçando ar dentro daquela casa. E eu digo, vai viajar, vai fazer as coisas. A gente precisa estar vivendo, as crianças precisam ver a gente vivendo. E tinha momentos de eu estar sozinha ali naquele apartamento, sem falar, porque para mim era melhor ficar sozinha, porque eu não precisava falar. Falar me requeria muito fôlego, né? Então, tomar banho, falar, eu já não falava, esperando. Ou o Senhor me levar, ou essa cirurgia sair, porque os médicos estudaram várias formas. E no caminho para decidir que forma seria, eu tive que fazer um procedimento. E assim, muita gente poderia falar assim, é falta de sorte, essa menina é azarada. Eu ouvi até de gente crente que eu precisava me benzer. Só tem isso para contar. Nem contava, né? As pessoas sabiam de mim. Numa delas, eu tive que ir lá para o Hospital do Gama fazer uma angiomiografia, se eu não me engano, não me lembro mais o nome desse procedimento. É como se fosse um cateterismo, para os médicos entenderem a evolução do coágulo. E nesse dia de adversidade, com força,
Teve 2 nesses 7 meses esperando a cirurgia. Um foi o dia que eu fiz um exame que nasceu nos infernos, chamado gasometria. É você, Satanás. É você, Satanás, como diria lá a bruxa do 71. Aquilo não existe, não, gente. Eu falava pro Rodrigo, eu faço outra cirurgia do pulmão, mas eu não faço aquele exame. É que assim, às vezes Satanás exagera. Foi muito terrível o dia que eu fiz aquele exame. Eu lembro muito do abraço gostoso da Adrizinha, quando eu cheguei em casa com o braço já ficando preto do derramamento daquilo. Enfim. E o outro momento foi esse exame, que é tipo um cateterismo. Mas eles precisavam ver, os meus médicos, a minha resposta, como é que eu estava respirando. E se eles me sedassem para fazer esse exame, eu ia dormir, eles não iam ter resposta do tipo, segura o ar para a gente poder ver a imagem, solta o ar. E aí eu lembro, são olhares que passam pela vida da gente que a gente não esquece, né? O jeito que o Rodrigo me olhou no altar quando a gente se casou, o olhar dos meus filhos para mim quando eu os amamentava, e o olhar do meu médico naquele dia, ele olhou no meu olho e falou assim, eu preciso de você comigo. Eu não posso te anestesiar, senão você não vai responder. Você aguenta? Falei, aguenta. Eu perguntei para Jesus primeiro, Senhor, fica comigo. E ele ficou comigo, gente. Eu fiz aquela incisão na minha ignal, a sangue frio. Ele cortou para poder entrar o equipamento. E assim, para quem já ouviu falar de fibromialgia, acho que entende que é uma síndrome dolorosa, né? Então, uma coisa que para você é assim, na fibromialgia parece que você perfurou, coisa tão corte, a sangue frio, assim. Eu falei, depois disso, acho que o que vier vai dar certo. E depois daquilo, aí ele foi fazendo os exames, injetando contraste em mim, o médico angiologista. Até que apareceu pleno lá no telão do centro cirúrgico, o meu coração batendo e o coágulo batendo do lado. Parecia 2 corações enormes. E aí o olhar do outro médico, o doutor Chimenez, falou assim, minha filha, nós vamos te operar. E vai ser logo. Ou seja, o plano de saúde tem os seus trâmites burocráticos. Ele já tinha me prevenido de me pegar e me levar para o hospital de base, uma emergência que tivesse uma mesa para me operar. E aí, mas graças a Deus eu fui operada dentro do meu plano de saúde. Teve as tensões, foi passeio de buggy com emoção. Não saía, saiu, fui operada. Uma cirurgia que nos foi avisado que demoraria tanto tempo, demorou 5 vezes mais o tempo, e o Rodrigo sem ter notícia, foi bem intenso. Fui para UTI, fui para casa, cheguei em casa andando, porque o Rodrigo estava no culto, e ele mandou um táxi me buscar para eu ir para a igreja. Eu falei, cara, tá doido? Parecendo baile de Halloween, eu chegar toda cheia de hematoma na igreja, eu fui para casa. Mas ele correu com as crianças, chegou quase que junto com o táxi, né, com flores, né, para entrar comigo, e foi tudo, foi uma bênção. Mas depois de 15 dias eu tive que voltar para o hospital, porque o líquido que o meu corpo gerou era muito e não tinha mais pulmão para absorver. Eu perdi uma parte do meu pulmão na cirurgia, junto com o coágulo foi embora uma parte do meu pulmão. E eu tive que voltar para o hospital. E é nisso que eu quero concluir essa parte aqui, porque algumas adversidades eram depois, mas essa daqui foi muito emblemática. Eu estava no hospital, né, minhas crianças em casa com o Rodrigo, tudo aquilo de novo, e era muito líquido. E eu fazendo a VNI, VNI foi um instrumento, uma máscara que na pandemia todo mundo ficou conhecendo, que era aquela máscara forte, né? Ficava naquilo o dia inteiro e fazendo a fisioterapia respiratória para poder fugir de uma nova cirurgia. E num dia eu estava lá com a VNI no talo, já tinha feito os exercícios da manhã e o meu médico foi lá me examinar. E aí ele saiu. Quando ele voltou no quarto, eu estava na VNI, ele já voltou todo paramentado, Flavinho, com a touquinha, a roupa de centro cirúrgico, só não estava com a mão assim, que ele ainda ia lavar.
Ele voltou, a porta era assim, a minha cama e a porta do quarto. Ele entrou, já veio, e ele falou no meu ouvido, porque aqui era da máscara, né? Eu não conseguia falar. Ele falou no meu ouvido. Minha filha, porque ele tem idade para ser meu avô, minha filha, é muito líquido. Nós vamos ter que te operar de novo hoje. Nós vamos ter que subir com você para o centro cirúrgico. E eu só fiz assim para ele. Aí ele, então você termina esse procedimento, a minha equipe vai vir te buscar para subir com você para o centro cirúrgico. Aí eu fiz que sim, aí ele saiu. E nessa hora eu virei para a parede. Eu me lembro que a cama era bem encostadinha na parede, eu virei, e eu mirei um ponto igual a gente vê aqui da parede. Eu vi uma rachadura lá naquela parede, eu me firmei naquela parede e eu chorei amargamente, como eu não tinha chorado ainda. Falei assim, então, Senhor, tudo de novo, porque eu me lembrava da UTI. Quando eu fiquei com um dreno, e aquele dreno, conforme eu respirava, batia na pleura, era uma dor tão alucinante que eu clamava por morfina já na reta final. E o médico falou assim, se você parar de sentir dor, a gente vai te perder. Se eu te der a morfina que você está me pedindo, a gente vai te perder. Cintia, eu preciso que você fique acordada, sentindo dor. Lições que eu nunca vou perder. Enquanto a gente sente dor, a gente está vivo. E eu me lembrava disso tudo, e ele olhando para aquela parede, eu chorei amargamente. Senhor, não deixa eu voltar para aquele centro cirúrgico. Não deixa, meu Deus, aquele dreno de novo dentro de mim, eu não vou aguentar. Tem o momento da resignação, mas também tem o momento de falar assim, socorro, Senhor, não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Os meus filhos, eu não podia ir ao mercado sem avisar, que eles achavam que eu ia ficar no hospital de novo. Então, Senhor, me tira daqui. E houve um rei de Israel que fez essa oração, né? Ele foi visitado pelo profeta Isaías. Deus falou, Isaías, vai lá, fala com Ezequias para ele pôr em ordem a casa dele, que eu vou recolhê-lo. E Isaías veio, entregou o recado para aquele rei tão amado e foi embora. E o rei virou para a parede e chorou. Eu só lembrei disso depois. Rodrigo romanticamente me chamou de minha Ezequias dele por um bom tempo depois dessa história. E eu olhei e o que aconteceu? Quando o rei chorou, o rei Ezequias chorou amargamente e pediu a Deus, Senhor, me dá mais um tempo para que eu possa. Tá? Fez a oração dele. Diz a palavra que Isaías ainda estava no pátio do palácio. O Senhor falou, volta lá. Fala que eu dei mais um tempo para ele. E eu me lembrei dessa história quando eu estava chorando, olhando para a parede. Gente, eu senti um amor. A minha amiga Janaína Depinê, do Ministério Elegante Sempre, eu fiz uma live com ela contando esse testemunho. Ela fez a voz, né? Isaías, é você? Não, era o meu médico. Ele tinha chegado no elevador. Ele parou. Ele me contou isso depois. Tempos depois, na minha consulta de revisão de cirurgia. Ele disse que ele parou no elevador e pensou assim, não vamos desistir dela, não. Vamos prosseguir na tentativa conservadora, que era fazer exercício. Vai que esse organismo dela absorve esses litros de líquido que estão lá. E ele voltou, estava olhando para a parede. Tem que trazer o microfone, né, Fábio? Estava olhando para a parede, ele tocou e eu olhei. Com a máscara, ele, não vamos te operar, não. Vamos fazer uns exercícios. Minha gente, eu virei o Rambo. Tadana! Aquele hospital me via andando para cima e para baixo, fazendo exercício. VNI era para fazer um tanto, eu fazia o dobro e um pouco mais. E não fui operada de novo e fui absorvendo esse líquido. Ainda senti uma dorzinha, 1 ano durante o pós-cirúrgico, mas sarei e estou aqui.
O que eu queria falar de todas essas histórias do centro cirúrgico é que quando você está naquela cadeirinha de roda, sentada no metal, com aquela camisolinha aberta para trás, é só você e Deus. É só você e o Senhor. E ali Ele é a sua torre segura. E Ele foi a minha torre segura. E tem sido. Entre outras adversidades que se apresentaram depois, também continua sendo. Amém. Coisa linda. Amém. Então, Carol e Cíntia, vocês trouxeram aqui histórias e experiências de adversidades, desafios na vida. E aí, ao mesmo tempo, vocês continuaram e ainda continuam servindo no reino, anunciando o evangelho de Jesus e sendo ativa, né, dentro da igreja. Quando as coisas parecem dar errado, as portas se fecham? É uma boa pergunta, porque às vezes a gente até pensa assim, não, Deus não está nisso, não. Tá muito degringolado, Deus não está nessa missão, nesse projeto, algo que a gente esteja fazendo, né? Muitas vezes. Não, muitas vezes não. Algumas poucas vezes eu cheguei a pensar assim, Senhor, que glória o Senhor está tendo. Né? Eu digo que nessa missão em especial, né, a gente está comemorando 15 anos da igreja, mas em 2014 a igreja tinha 6 anos, estava fazendo 6 anos. Foi um marco na minha vida aqui na Bethesda, porque eu estava como o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Eu estava dentro da casa, emburrada. Sabe? Trabalhando assim, obedecendo, mas sem desfrutar alegria nenhuma. A igreja começou na minha casa, não é nada romântico, gente. Meu marido trabalhava fora, noutra cidade. Ele chegava sexta-feira, começava a atender as pessoas e ia embora na madrugada de domingo para segunda para trabalhar em Santa Catarina. A igreja era no nosso quarto e sala. Eu queria ter filhos e não podia ter filhos, e tudo aquilo. E depois, quando começamos a igreja pequena, né? Então, assim, requeria de nós muito, muito mesmo, né? Então, aí veio Davi, teve momentos daí com Davi com febre para a igreja, porque o Rodrigo, um dia ele olhou para mim e falou, querido, se você não estiver comigo, quem que vai estar? Então, chorando, eu pus meu filho, queimando de febre no braço e fui para a igreja ajudá-lo no culto. Ele pregava, eu cantava e a gente levava. E tantas outras experiências assim. Até que em 2014 o Senhor me pegou de jeito numa conversa em cima de uma montanha. Foi bem glamuroso, mas eu não vou falar aqui não, porque hoje eu tenho minha adversidade. Vamos focar na adversidade. O Senhor falou comigo. Quer dizer que você acha que você está servindo é o Rodrigo. Naquela obra que eu coloquei nas mãos de vocês. Né? Foi um tranco que eu tomei ali. E eu creio que meu coração mudou em relação a essa igreja naquele dia. Eu já tinha Davi, já tinha o Pedro, já tinha perdido meu terceiro bebê, já estava vivendo outras fases na minha vida profissional, né? Tocando o barco, mas em relação ao serviço. Quando eu pensava, Deus não tem glória nisso não, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim, nem da minha família. Um monte de gente, ninguém quer fazer nada. Meu filho, se você pudesse pegar esses holofotes e colocar aqui dentro do meu coração, como o meu Jesus faz, talvez você não me achasse tão legal. Mas Jesus não desistiu de mim. E me deu a oportunidade de rever meus caminhos. E de 2014 para cá eu comecei a viver uma nova história dentro da Bethesda. Senhor, é para ti. Eu estou com as crianças, eu estou cantando. As pessoas vêm para a igreja. Um monte de crente velho que não quer saber de compromisso com Deus. Eu comecei a clamar a Deus. Senhor, eu quero amar meus irmãos.
Eu quero amar meus irmãos. Eu não posso mensurar o sofrimento de ninguém. Algo que para mim não está doendo, às vezes está derrubando meu irmão lá na casa dele. Comecei a orar pelos meus irmãos, minhas irmãs. E o Senhor começou a mudar o meu coração. Não mudou, não veio muita gente trabalhar, não veio mudanças, a gente continua a vida. Mas o meu coração ficou muito mais leve. Mas o Senhor, como vai sempre além do que a gente pede ou pensa, um pouquinho antes da pandemia, o Senhor falou claramente ao meu ouvido. Eu estava em missão, estava pregando lá no Valparaíso, num culto. E no final, não, nesse dia eu nem preguei, eu fui convidada por uma amiga para estar com ela. Era uma reunião que ela fazia com as mulheres. Ela falou, por que você não faz também? Começa a reunir as mulheres na igreja que o Senhor te confiou. Ela é pastora também. Pastora Regina, um beijo. Ela falou, reúne mulheres como no jardim, reúna as rosas da sua igreja. E eu já reunia isso foi bem antes. E aí eu estava de volta num chá das rosas dela, já tinha o nosso chá das rosas aqui já há alguns anos. Eu já estava com o coração bem mais leve. E assim, só porque nos ama muito e gosta de nos presentear, no fim do culto, uma irmã cheia do Espírito Santo, tomada por Deus, chegou para mim e falou, acabou o tempo da solidão. Eu estou levantando mulheres para caminhar com você. Você não vai mais caminhar sozinha. E uma delas está aqui hoje. Carol já era da igreja, já estava aqui. A gente já se dava super bem, virou irmã na hora, de carne, de sangue, porque ela é o Rodrigo. Todo mundo sabe disso, né? Quem olha para o Rodrigo vê Carol, quem olha para o Carol vê o Rodrigo. São irmãos, com a mesma alma preciosa. Então a gente já era muito amiga. Mas não só, Carol, como sempre, com o seu coração no Senhor para servir. O meu coração mudou. Você falou assim, agora você não vai deixar mais a Carol sozinha. E foi no meio da pandemia, assim mesmo. Eu doente. A gente ficou muito doente lá em casa com Covid, antes de ter vacina. E assim, a gente ficou igual Elias na caverna, os corvos mais lindos do universo, chamado Bethesda Brasília, levavam comidinha pra gente, água de coco na porta. Eu só aparecia, colocava a cabeça na janela assim, obrigada, Adriano, pela água de coco e tal. E depois daquilo, eu orando, alguns meses depois, agradecendo a Deus, e o Senhor falou claramente comigo, você vai grudar na Carol para onde ela for. E minha vida mudou nesse último ano, porque a mulher anda. Quando você vê, ela já está em outro lugar e eu tento correr atrás dela junto. E o Senhor tem nos levado para outro patamar, né, amiga? De intimidade com Deus e uma com a outra. Então, partilhar as lágrimas com ela hoje aqui está sendo muito especial para mim. Muitas adversidades. Ela já tem chorado comigo algumas, assim, que eu confidencio, abro o coração. Amiga, como nós vamos fazer? Nós vamos orar e o Senhor vai dar. E Ele tem dado escape de todas as adversidades, que só nos fazem amá-lo mais, entender que enquanto a gente está aqui, a gente tem que marchar. É certo que provas virão, já cantou Armando Filho, né? Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus, porque o Senhor nos dá vitória em todas as adversidades. A gente não sucumbe, a gente só levanta mais feliz e serelepe, né, amiga? Você estava falando sobre esse jardim e eu me lembrei de uma reunião de oração de quarta-feira, que a minha mãe tinha tido um sonho. A irmã Maria Clara estava aqui em Brasília, né? E a Lu Pellegrinelli, esposa do Flavinho, a líder da oração de quarta-feira, foi com as meninas lá para o terraço, né? Para essa casa. E ela sonhou com um jardim de flores delicadíssimas e flores muito lindas e diferentes.
Diferentes mesmo. Raras. Porque eu nunca vi tanta gente diferente por metro quadrado como existe aqui. E esse é um mistério. Raras. O que ela enfatizou muito isso, que eram flores raras. E elas eram tão delicadas. Depois eu vou pedir para ela contar esse sonho de novo. Que o vento passava e parecia que elas dançavam, assim. Carinho do Senhor. Viram, rosas? Viu, florzinhas? Vocês são raras e preciosas. Glória a Deus. Essa caminhada com Jesus tem sido muito especial aqui em Brasília, né? Tem 8 anos que nós chegamos aqui. Já, meu Deus, 8 anos. 8 anos que nós chegamos em Brasília. E, como eu contei, né, no começo, o Senhor nos apresentou a Betesda, a nossa família, a nossa casa, para tomar o café da manhã. E logo depois também o Senhor nos apresentou o João, no cuidado com o meu João também. E a gente viveu coisas incríveis em Jesus. Assim, fora da nossa comunidade de fé, porém, todo o tempo a nossa comunidade de fé estava atrelada a isso, né? Então, a gente começou o projeto, e além do projeto também nós fazemos reuniões de discipulado, de estudo da palavra, de discutir sobre textos bíblicos ou sobre algumas curiosidades e anseios que aqueles jovens tinham. E sempre foi um tempo tão especial, assim como o Senhor fez coisas lindas, né? E isso foi tão, tão maravilhoso que cresceu e tomou uma proporção que a gente não conseguia mais dar conta, né? E aí o Senhor falou, Carol, apesar de eu ter dado essa visão para um menino, ele está agora com outras responsabilidades, então agora você continua aí, né? No começo eu fiquei chateada, foi uma adversidade para mim. E eu até já conversei isso com ele, com outros, né, que faziam parte desse processo também. E até pedi perdão, porque a obra não é de ninguém, né? A obra é do Senhor. Como as coisas ficam mais leves quando a gente entende isso, que não são sobre pessoas. Sim. Né, sobre quem E o mais lindo disso é que a obra é dele e ele nos convida a fazer parte disso. Ele nos dá a oportunidade, para nós é um privilégio, né? Servir a Deus. Tem até uma ilustração que um missionário costuma dizer, e eu ouvi isso no Perspectivas, que fala assim que Deus é como um pai que convida o seu filho para lavar o carro. Ele tem certeza, o pai tem certeza que o filho vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Mas o prazer do pai em estar com o filho junto naquela missão de lavar o carro é muito maior. O filho vai fazer lambança, né? Pois mas quer estar junto. Mas a alegria do pai é muito maior de estar com o filho. E é assim que o Senhor nos convida, né? A gente faz muito mais besteira e atrapalha do que a gente de fato ajuda. Então é um grande privilégio de Deus, né? Um grande privilégio para nós sermos convidados pelo Senhor. E essa história de a DAA tem uma história à parte também, outro podcast. Porque tem tantas histórias engraçadas, divertidas, tristes, maravilhosas, em todas elas maravilhosas. E não só do DA, mas desse processo todo que eu vivi com essa galera aqui em Brasília e tenho vivido, de meninos leais, assim, pessoas de Deus. E o Senhor ainda, alguns vêm atrás de mim, né? Tem o Natan, que é um menino tão precioso, que o Senhor também chamou para essa comunidade, tem servido aqui. A Rafa, tem a Keila, a Jana, enfim. Um projeto que Deus plantou no coração de um menino, deu e compartilhou, assim, né? E agora compartilha com a nossa comunidade de fé também. Eu lembro uma das histórias, vou contar aqui rapidinho. A gente fez sopa para entregar na rodoviária.
e evangelizar. E nós não tínhamos panelas grandes o suficiente para essa sopa. Então, nós pedimos emprestado 2 panelas para uma igreja. E foi uma galera lá para casa, essa molecada toda. E um corta a cenoura e outro lá. Fizemos aquela sopa maravilhosa e lá vai a gente para a rodoviária à noite, uma cambada. E a gente se empolgou tanto de falar de Jesus e dar aquela sopa e sentar para comer a sopa junto, que na hora de ir embora falou, cadê a panela? Que nem era nossa. E a gente ficou, meu Deus, não, a Jana pegou, fulana pegou, ciclano pegou e ninguém pegou a panela. Conclusão, roubaram a panela, as 2. Com a sopa? Ah, já tinha acabado, né? Já tinha acabado. Roubaram as panelas. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para devolver essas panelas? E eu estava desempregada na época, né, gente? Que a gente também viveu outro milagre vindo para Brasília, milagres de provisão de Deus, assim. Enfim, muitas histórias, né? E eu falei, meu Deus, onde eu vou arranjar dinheiro para comprar essa panela agora? Isso foi tipo uma sexta-feira à noite. Aí chegou no culto de manhã, domingo. O Rodrigo, e aí, como que foi lá? Tava sopa, não sei o que. Ela falou assim, nossa, foi uma bênção, foi maravilhoso. Mas a gente ficou sem as panelas, roubaram. E aí o Rodrigo, inspirado por Jesus, comprou 3 panelas, 2 para a gente devolver e uma que a gente carrega para cima e para baixo, para onde a gente vai, servindo a Deus. A nossa comunidade abraçando com tanto amor, né? Durante todos esses anos, tem servido junto ali, em parceria, não só financeiramente, não só caminhando junto e indo, e cantando, e louvando, e intercedendo, mas orando por esses meninos, orando pelas pessoas com quem a gente vai se encontrar, né, e levar o amor de Deus. Enfim, nossa comunidade sempre compartilhando o amor de Deus também dentro da visão que Deus deu para esse menino. Histórias de DA. Nossa. Olha, o nosso episódio está chegando ao fim. Mas eu queria deixar aqui para vocês uma última pergunta, né? Que é o tema do nosso podcast. Cíntia, quem é Jesus para você na adversidade? Eu vou me inspirar nas palavras do Roger, que teve aqui no episódio passado, que me tocaram muito sobre Jesus durante toda a nossa vida, né? Em toda a minha vida eu tive adversidade. Jesus foi aquele que não me deixou desistir da vida quando eu era tão pequena e sofri um acidente tão sério. Ele foi a minha companhia mais presente. Eu lembro que de todas as orações que eu fiz e que ele me atendeu tão mansa e amorosamente, uma em especial não tem como eu me esquecer. Eu me sentia muito sozinho e eu lembro dos curativos naquela fase do acidente, doía muito ainda, os machucados, e eu lembro, eu juntando as mãozinhas, falando assim: Jesus, por favor, não deixa a minha vovó ir embora enquanto eu tô aqui deitada nessa cama, que a minha vovó Antônia Aires, ela fez 94 anos no mês retrasado, e é a minha melhor amiga. Jesus foi aquele que na adolescência, quando eu tão reclusa nos meus sentimentos, sofria amadurecimento, sentimentos, relacionamentos, e quantas madrugadas Jesus ficou do meu lado caladinho. Sabe, eu não tinha grandes revelações, eu não sabia o que iria acontecer, mas eu sabia que era como aquele amigo que às vezes senta do seu lado sem falar nada,
mas só fica do seu lado e já te faz tão bem. Jesus foi também o meu amigo fiel no silêncio. Hoje eu falo que Jesus é o motivo da minha vida. Eu tô aqui porque Ele permitiu. E poder falar dele, viver ele, demonstrá-lo para os meus filhos, que ele é real na minha vida, viver o meu casamento segundo esse relacionamento que eu tenho com o Senhor, não teria como ser de uma maneira diferente. E ele é aquele que eu almejo ver. Eu sei que um dia todas essas lágrimas não existirão mais. Mas mais do que isso, de todo o meu coração eu digo, mais do que a ausência de dor, mais do que a ausência de sofrimento, eu almejo o dia que eu vou vê-lo face a face, porque ele é um ser humano vivo no céu. Essa verdade tem revolucionado os meus últimos dias, nos últimos anos, nos últimos meses. Ele não é uma entidade, Jesus é uma pessoa que eu anseio muito ver. Realmente eu não tenho roupa para esse evento. Ele vai me dar roupas novas para que eu possa estar lá. E vai ser muito massa. E eu quero minha igreja comigo naquele dia, meus melhores amigos, as pessoas que eu amo. Porque isso aqui é muito passageiro. O melhor já veio, que é Jesus. E está por vir, que é estar com Ele. Estar com Ele de uma vez para sempre. Não sei se deu para entender, mas é assim que eu sinto. E para você, Carol, quem é Jesus para você na adversidade? Eu vou pegar essa linha da Cíntia. Quando criança, Jesus era tudo para mim. Ele era tudo a ponto de eu querer que todo mundo tivesse ele, né? Depois, na minha adolescência e no tempo difícil, ele foi a minha salvação, o meu resgate. Na criação dos meus filhos, e que ainda, né, acontece, mas em várias situações diferentes, ele foi o meu sábio companheiro, né? O meu guia, a minha torre forte, em quem eu depositei confiança. E hoje eu posso resumir através de uma música também que numa reunião de mulheres o Senhor me presenteou com ela, que Ele é o meu tesouro, que Ele é o selo no meu coração. Ele é tudo para mim. E como a Cíntia falou, né? Do que adiantaria céu, ruas de ouro, né? Mar de cristal, rios de cristal, e uma casa, e uma coroa, e pedras na coroa, se não tivesse Jesus. Então, o nosso anseio é porque a gente vai estar com Ele, né? Eu não sei como ele vai fazer para dar tanta atenção, mas é céu, ele é Deus, é com ele. Ele dá conta. Ele dá conta. Onipresente. E é isso, meu maior tesouro. Nossa, que bom ter você. Eu sinto bem impactado. Né? Como você falou, Cíntia, sobre o Roger, eu vou confessar aqui para vocês o que o Gustavo falou pra gente depois. Também ele saiu daqui impactado. E olha que nós estamos só no 2º episódio. Né? Jesus, a gente não sabe ainda. Coisa, né? Tem muita coisa, né? E eu só tenho a agradecer. Acho que a igreja, né, todo tem
agradecer também, né, vocês e vocês compartilharem, né, essas experiências, as histórias, né, de ter cedido um pouquinho de tempo também para estar aqui, né? E é isso, né? É isso. Muito obrigado a vocês, né, pela presença. E você que está aí do outro lado, até o próximo episódio e fique com Deus. Tchau, foi uma alegria. Um prazer. Obrigada.